A Bíblia diz em Romanos, capítulo 5, nos versículos de 1 a 21. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, com muita alegria e muita responsabilidade, vamos começar o estudo da carta de Paulo aos Romanos. Esta carta é muito especial. Quando eu estudei, teologia no seminário, quando eu tinha 18 anos, 20, havia uma matéria, uma disciplina, um semestre inteiro para estudar Romanos. Alguns livros e algumas cartas da Bíblia são tão profundas, tão teológicas, com tantos conceitos, que a gente se dedicava um semestre inteiro. E Romanos era uma dessas cartas. Livros e livros já foram escritos a respeito de Romanos, porque existem conceitos importantíssimos do cristianismo nessa carta de Paulo. Então é muito grande a minha responsabilidade. Assim como estudamos Efésios, palavra por palavra, e eu falei para vocês, quem é antigo no canal, quem acompanhou aquela série, lembra como eu ficava, vamos dizer, aflita, preocupada, porque é muito profundo, muito sério. E Romanos é igual, mas nós não vamos estudar ipsis literis, palavra por palavra, capítulo por capítulo, não. É uma notícia, é um resumo, são capítulos chaves, principais. Porque o pai fez destaques em alguns dos capítulos de Romanos, não foi em toda a carta. Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é que Romanos não é um livro, ele não tem uma característica literária de um livro, não. As características literárias são de uma carta, de uma epístola. Então, é uma estrutura diferente de um livro. E sim, nós estudamos Atos, que Lucas escreveu para Teófilo, mas ele tem essa característica inicial de apresentar, de ter um destinatário, mas o meio, todo o enredo, vamos dizer assim, de Atos é muito mais parecido com um livro. E Paulo não. Paulo buscava essa estrutura de carta, porque sim, elas eram efetivamente cartas que circulavam entre as igrejas. E esta carta especificamente aos romanos, quer dizer, a igreja em Roma, acredita-se que foi escrita por Paulo no ano 57 depois de Cristo. Quem acabou de estudar Atos, lembra, na terceira viagem missionária, Paulo estava em Corinto e de Corinto ele escreveu para Roma, para a igreja em Roma. E por isso que há muitos aspectos pessoais e específicos, porque uma carta é assim. Eu me lembro de escrever cartas e receber cartas. Hoje em dia, não é mais assim. Nós temos mensagens rápidas, mensagens de texto, e-mail, temos outras formas. São raríssimas as pessoas que escrevem cartas. Mas no tempo de Paulo, 57 depois de Cristo, esse era, vamos dizer assim, um dos meios de comunicação mais usados. E inclusive na igreja, pelos cristãos. Então, eu estou fazendo essa introdução porque
Romanos é considerado um tratado de teologia. O que quer dizer isso? Não quer dizer que é difícil, quer dizer que é profundo, quer dizer que não é superficial, quer dizer que a mensagem ela exige do leitor uma dedicação, um discernimento, uma busca, uma atenção para entender conceitos, como eu disse, importantíssimos para o cristianismo, para nós cristãos. Eu vou citar alguns. Por exemplo, graça. Eu falei para vocês, né, que uma das coisas que o pai fez de destaques nesta carta aos Romanos foi justamente enlaçar as palavras graça. Porque sim, a carta aos Romanos, ela apresenta este conceito como nenhuma outra. Paulo tem toda uma dedicação para explicar a graça. Por quê? Porque o destinatário ou os destinatários da carta, então, para quem a carta era endereçada, eram cristãos, mas cristãos judeus e cristãos gentios. Então, o judeu, do ponto de vista teológico, ele era totalmente diferente do cristão gentil. O judeu seguia a lei, ele tinha toda aquela tradição da religião. O gentil, por sua vez, ele vivia uma vida, vamos dizer, solta. E aí ambos se convertem. O judeu, vamos pensar assim, todo certinho, todo rígido, todo focado. E o gentil, livre, leve, solto, flexível, entre aspas, liberal, sem regras, entende? Havia uma semelhança, porque são cristãos, e uma diferença. E havia uma tensão, muito mais por parte dos judeus que queriam impor, né, muitas regras para os cristãos gentios, do que do outro lado. Talvez essa tensão, esse conflito, fizesse com que Paulo se esforçasse muito para explicar o conceito da graça. Porque o que é a graça? É um favor imerecido, é um dom, uma dádiva de Deus, ponto final. Não depende de mim, não depende de eu ser um judeu zeloso, piedoso. E também não depende de eu ser um gentil arrependido, apaixonado por Jesus. Não, não é. A salvação não depende do que eu faça ou deixe de fazer. A salvação é pela graça de Deus, mediante a nossa fé em Cristo, no sacrifício de Jesus. Seja tu um cristão judeu, seja tu um cristão gentil. Entende? Por isso, por esse público-alvo, eu acredito, e a maioria das pessoas, de que Paulo se dedicou tanto a explicar a graça de Deus. Mas não foi só a graça. Ele fala sobre o pecado, porque o pecado não é só isso ou aquilo. O pecado é essa bactéria, esse vírus que nos separa eternamente de Deus. E isso não é, vamos dizer, um privilégio do gentil pecador, idólatra, liberal. Não, o judeu também peca. Então, Paulo mostra que todos nós pecamos. Então, o conceito de pecado é muito forte em Romanos. A lei nem se fala. Parece que a lei era só para os judeus. Não, a lei também era para os gentios. A lei é para nós também. Existe uma lei, existe um padrão moral universal. Mas ele não nos salva. A fé. Não tem como tu ser salvo se não tiver fé. Quando Jesus estava na terra, ele várias vezes ele disse, a tua fé te salvou. Nunca vi fé como essa, grande fé. Quer dizer, nós precisamos da fé. Mas até a fé é dom de Deus. Tu tem que pedir.
Tu tem que aumentar, tem que desenvolver a tua fé. Mas a fé também é dom de Deus. E Paulo explica isso. A salvação. Então não se fala. Romanos também é um texto que nos confirma, que nos dá certeza, convicção da salvação que temos em Cristo. O primeiro versículo que a gente está lendo agora, justificados. Então, esse é um outro conceito fundamental da fé cristã, a justificação pela fé. Nós não somos justificados pelas obras, nem pela lei. Nós cremos na cruz de Cristo. Nós somos justificados pela fé em Cristo, no sacrifício vicário, substitutivo de Cristo, de Jesus. Então a cruz é fundamental para nós. O nosso evangelho, o verdadeiro evangelho, ele tem uma cruz. Ele passa pela cruz e tu não vive um verdadeiro evangelho sem a cruz. Tu tem que ser crucificado em Cristo. E Paulo fala sobre isso. O reino, quando nós recebemos Jesus no nosso coração, nós passamos a reinar com Cristo. A gente continua na terra, a gente está no mundo, mas o reino de Deus se acerca de nós. O reino dos céus no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma, no nosso espírito. Então, esta presença de Deus em nós é o reino de Deus. Isso também é um conceito muito importante. Tu estás no mundo, mas tu não é mais desse mundo. Tu pertence ao reino de Deus, ao reino dos céus, ao reino do Pai celestial. A morte. Nós morremos física e espiritualmente? A morte é o fim? A morte é o último inimigo a ser vencido? A morte para o mundo, a morte por pecado? Esse conceito de morte também é muito explorado por Paulo aos romanos, porque aí vem de novo a diferença entre o que o judeu acreditava e o gentil acreditava. A ressurreição, mesma coisa, nós somos ressuscitados em Cristo. Nós morremos para a velha vida, para a velha natureza e nascemos para uma nova vida, para uma vida eterna com Jesus, ressuscitados com Cristo. A paz, olha o que o versículo diz: justificados, pois mediante a fé temos paz. Então, se eu sou justificada, se eu fui declarada justa, eu tenho paz. Nada nem ninguém me acusa, nada nem ninguém me derrota, nada nem ninguém me derruba, porque eu não tenho nenhuma dívida, não tenho mais nenhum pecado, então eu tenho paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Acabou a inimizade. Nós fomos reconciliados em Cristo com Deus. A vida eterna. Vivemos aqui, mas almejamos e esperamos a vida eterna, que começa aqui, mas é o fim de todo cristão, viver eternamente na presença de Deus. A figura de pai. Nós éramos inimigos da cruz, nós éramos escravos, nós somos agora filhos e filhas, porque temos um pai, Abba, pai, um papai, um paizinho. A misericórdia de Deus, o amor de Deus, são tantos conceitos abordados em Romanos, por isso que é considerado um tratado de teologia. Do ponto de vista teológico, não tem como não citar Romanos para explicar tudo isso. A santificação, tu não é salvo pelas obras, mas tu é salvo para boas obras. Tu tem o Espírito Santo que te santifica. E essa santificação também é o fim, a finalidade do cristianismo. Nos tornar cada dia mais parecidos com Jesus. Então, depois dessa breve introdução sobre o tratado de teologia que é Romanos, vocês já entenderam como é profundo e como é lindo saber que Paulo, com todo o seu conhecimento, ele se humilhou, se esvaziou
para que o Espírito Santo ensinasse tudo isso para ele e ele pudesse transmitir a todos nós. Aí o que a gente tem aqui, vamos assim, de contexto histórico de Roma, dos romanos? De que o que acontece? Depois que desceu o Espírito Santo em Atos, tem vídeo no canal, há pouco nós terminamos Atos, a gente vê que naquela época ali, naqueles dias do Pentecoste, tinha gente de todo mundo, lembra? Toda língua, toda nação, povo, estava todo mundo ali. E tinha muitos de Roma. Então eles se convertem, eles recebem o Espírito Santo e retornam para Roma. Então acredita-se que os primeiros cristãos da igreja de Roma eram lá do Pentecostes. Por quê? A gente lembra mais ou menos quando isso aconteceu, né? 33 depois de Cristo, mais ou menos, que a gente estudou isso há pouquinho aí. Tem todos os vídeos no canal sobre Atos. Aí depois a gente também viu que houve em 49 depois de Cristo uma expulsão dos judeus de Roma, lembra? Então eles tiveram, tanto que vem Áquila e Priscila, que tinham sido expulsos. Então por que eu tô falando isso? Porque a gente imagina que esta igreja tinha mais ou menos uns 20 anos já. Começou com judeus cristãos, cristãos judeus vindos do Pentecoste, é o que acredita-se, que começaram a pregar o evangelho, testemunhar, e gentios se converteram. Quando chegou em 49 depois de Cristo, foram expulsos os cristãos judeus, tiraram os judeus de Roma. Então, os cristãos gentios ficaram responsáveis, mais fortes, ou tiveram que continuar a obra, porque não tinham os irmãos mais velhos, vamos dizer assim, que eram os judeus. E aí a igreja assume uma nova característica. Vocês estão entendendo? Aí, o que acontece? Depois, passa um tempo, esse decreto cai e vai ocorrendo uma volta gradativa dos judeus para Roma. Novas conversões. E vai de novo mudando as características da igreja. E isso tudo a gente percebe na carta aos Romanos. Porque Paulo, ciente, né, consciente dessa realidade, ele busca unir os irmãos. Unir o cristão judeu com o cristão gentil. Porque não importa se tu é judeu, se tu é gentil, o que importa é que tu é salvo, o que importa é que tu é perdoado, o que importa é que tu nasceu de novo. O teu passado já passou. Então, o evangelho é que une. Cristo é que une. A graça de Deus é que une. Então, com esse pano de fundo, vamos estudar Romanos. Então, eu convido vocês a abrirem o coração, a pedirem que o Espírito Santo revele, porque é muito importante a carta aos Romanos. Então, vou ler de novo, né, o verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui começa a doutrina da justificação. O que é a justificação? Somos declarados justos, entendeu? Acabou. Tu é justo, ponto final. E isso é mediante a fé. Nós cremos que Jesus, nossa justiça, né? Quando ele morreu na cruz e ressuscitou, ele nos justificou, nos fez justos e justificados, nos tornou justos, pagou toda a nossa conta, toda a nossa dívida. Aí o que diz? Pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, aos olhos de Deus, nós somos justos. Meu pai dizia isso para mim. Quando chegar na presença de Deus, já chega dizendo para Deus, não olha para mim, que eu sou pecadora. Olha para o sacrifício de Jesus na cruz. Pede para
que Deus veja o sacrifício de Jesus na cruz. É isso. Aos olhos de Deus, ele não me vê mais como pecadora, como devedora, como inimiga. Ele me vê como filha. Então, aos olhos de Jesus, aos olhos de Deus, o sacrifício de Jesus é suficiente. Então, isso é o justificado. Não há dívida. Deus vê Jesus sobre a nossa vida. Ele olha para mim e vê Jesus. Ele olha para ti e vê Jesus. E Jesus preencheu todos os requisitos. Jesus não deixou nada para trás. Lembra que ele falou na cruz? Está consumado. Então, é uma questão legal. A cruz, o sangue e o perdão que nós recebemos na cruz nos deu essa legalidade. Não há mais condenação, não há mais culpa, não há mais acusação. Então, legalmente, nós nos tornamos justos, justificados, livres de qualquer crime, sentença, juízo, punição. E aí, eu me lembro, eu como fui funcionária pública, quando a gente recebia alguma promoção, algum triênio, algum avanço, qualquer benefício, vinha escrito assim, ó, registre-se e publique-se. O que quer dizer isso? Aquilo ali era lei. Aquilo ali estava garantido. Ninguém mais ia poder revogar. É isso que é a justificação. Diante de Deus, aos olhos de Deus, eu não devo nada. Eu tô livre. Eu tô salva. Eu tô perdoada. Tu entendeu? O sangue de Jesus me cobre. Então, quando Deus olha para mim, eu não tenho mais problema, não tem mais inimizade. O véu se rasgou, a parede que separava não separa mais. Porque eu sou a filha e Deus é o meu pai, porque Jesus, a cruz de Jesus, o sangue de Jesus, o perdão de Jesus me uniu eternamente com o Pai. E eu sou justificada mediante a fé em Cristo Jesus. Eu creio que o sacrifício dele foi suficiente. Ele é o meu Salvador, meu único e suficiente Salvador. Ele perdoou os meus pecados quando ele morreu naquela cruz. Por isso que esse conceito, essa doutrina de justificação te dá paz. Ó, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem mais culpa. Não tem mais pecado, não tem mais condenação. Acabou. Jesus pagou a minha conta. Eu fui declarada justa. Será que está claro isso? 3. E aqui fala, ó, essa graça nos faz ficar firmes. Quer dizer, nada nem ninguém nos abala. 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando a gente fala de tribulações, é porque a gente ainda está no mundo. A gente ainda é de carne e osso e está sujeito a tudo que acontece aqui. E o próprio Senhor Jesus falou, né? No mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Então, o que está falando aqui? Está falando da esperança, da perseverança nas tribulações. Se a gente quer ficar firme, se manter firme, a gente tem que perseverar e entender que as tribulações fazem parte da vida, principalmente da vida do cristão. Porque, vamos dizer, de tribulação em tribulação, tu é transformado, tu é aperfeiçoado, tu é polido, afiado, limpo, purificado. E às vezes tu é quebrado e feito de novo. São figuras, simbologias do nosso processo de santificação e crescimento espiritual. E tem pessoas que não aceitam as tribulações, não aceitam as aflições, se revoltam, se indignam com Deus. Não. O próprio Paulo disse, é uma leve e momentânea tribulação, mas ela produz um peso eterno.
um peso de glória. Então a gente entende que a tribulação, a perseverança, a experiência e a esperança, tudo isso não nos deixa decepcionado. A gente não se decepciona porque a gente entende que está crescendo de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça. A nossa luz está brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. Esse é o caminho do cristão. Esse é o caminho do seguidor de Jesus. Ser transformado de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça. 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então, eu não conhecia Jesus, eu não amava Jesus, eu nem sabia. E ele morreu por mim também. Então, esse é o evangelho. Tu falar para as pessoas que alguém te amou tanto, que morreu por ti. Que Deus amou tanto o mundo que preparou o plano de salvação, que fez tudo para nos alcançar. Um amor irresistível. A salvação é a prova do amor de Deus por nós. Nós éramos pecadores, nós éramos fracos, inimigos, ímpios. E Jesus morreu por nós. E aqui ele fala que existem pessoas que morrem por outras, mas esses são heróis. São pessoas muito boas, né? Que são chamadas assim. Mas eles morrem por causas boas, justas. Jesus não. Jesus morreu por pecadores. Nós éramos pecadores. Nós éramos inimigos. Ele morreu por nós. Para nos salvar. Por amor. 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Então, vocês já entenderam o que é justificado? Quer dizer, tu te tornou justo, tu não tem nenhuma culpa, porque o sangue de Jesus te purificou, te limpou de todo o pecado. Seremos por ele salvos da ira. Que ira? A ira de Deus, porque Deus é santo, santo, santo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que quer dizer isso? Que nós não tememos no sentido de ter medo de vergonha, de humilhação, de juízo, de sentença, de castigo diante de Deus. Nós somos disciplinados como filhos, com amor. Mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de ser destruído, fulminado pela ira, pela santidade de Deus. Porque quem está em pecado, quem vive no pecado, é filho da ira, é desobediente. E a ira de Deus vem sobre essa pessoa. E Jesus aplacou a ira de Deus, se colocando entre nós, morrendo no nosso lugar, como um escudo, nos protegendo dessa ira. Ele suportou toda a ira de Deus, para que eu não precise suportar, porque eu não tenho como suportar. Eu seria destruída por essa ira. Então, o que Jesus fez? Jesus nos reconciliou. E acabou a ira, acabou esse juízo, acabou essa condenação em Cristo Jesus. Ele sofreu tudo para que eu tivesse paz. Então, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Quem é casado sabe, mas também pode ser que não é casado, tem um amigo, sei lá, um colega. A melhor coisa que tem é a gente estar em paz. Mas às vezes acontecem alguns problemas, algumas rusgas, alguns problemas, dificuldades, desafios. E aí tu tem que te reconciliar.
Tu tem que perdoar e ser perdoado. Então, pensa num pai amoroso, mas santo. E nós, filhos, pecadores, desobedientes. O pai vem e precisa castigar o filho. Só que o castigo é muito forte, o filho não vai suportar. Aí Jesus vem como filho de Deus e suporta esse castigo, para que eu e tu não sejamos consumidos. Então o que ele faz? Ele nos reconcilia com o Pai. Ele resolve a demanda, ele resolve a contenda, ele resolve o conflito, ele resolve a inimizade, ele resolve o abismo, a distância, que o pecado, né, nós pecadores, e Deus, a santidade de Deus. Jesus sendo homem e sendo Deus, ele nos une, ele nos reconcilia. Então, o Senhor Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai. E assim nós nos tornamos livres da ira, do juízo, do castigo eterno. Tudo foi pago e apagado. Todos os nossos pecados, dívidas e ofensas foram pagos e apagados. Nós somos reconciliados. E qualquer pessoa que já se reconciliou com alguém, ou com seu cônjuge, ou com seu pai, ou com seu filho, ou com seu irmão, com seu amigo, sabe a bênção que é a reconciliação, o perdão. E nós somos reconciliados, perdoados e unidos eternamente com Deus através de Jesus. 12. Agora vem outro conceito muito importante: Adão e Cristo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou para toda a humanidade, porque todos pecaram. Então não vem com essa. Todos pecaram, todos pecaram. A pessoa mais bondosa, maravilhosa, também pecou. Porque antes da lei ser dada, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, o que está falando aqui? Que se eu não sei que aquilo é pecado, não quer dizer que eu não esteja pecando. A lei, o que ela faz? Ela denuncia o pecado, ela anuncia o pecado, ela mostra o pecado. Isso às vezes acontece com a gente tá andando numa rua, num bairro, um lugar que a gente não conhece, e sem querer a gente pega uma rua errada, ou anda na contramão, ou faz um desvio que é proibido, alguma coisa assim. Quer dizer, tu errou, mas tu não sabia porque tu não conhecia. Mas isso não significa que tu não andou na contramão, que tu não fez um desvio que não era para fazer, que tu fez um retorno, tu entende? Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que toda a humanidade pecou. Mas não é porque ela não sabia que era pecado que ela não estava pecando. A lei faz isso. Ela te conscientiza de que tu está pecando. Mas ela não resolve a questão do pecado. E aí, o que fala que a morte reinou desde Adão até Moisés. A lei começou com Moisés. Mas de Adão até Moisés, a morte reinou, quer dizer, as pessoas pecavam e morriam. Aí olha que interessante. Quando ele diz assim, que a semelhança da transgressão de Adão, todos pecaram, mesmo que nem sabiam de Adão e nem do pecado de Adão. Por isso que eu falei, o conceito de pecado em Romanos é muito sério, porque ele é como um gene, uma bactéria, um vírus que vai passando. Toda a humanidade pecou. Então, todos precisam de perdão, de salvação. 15. Então, de Adão veio o pecado, a morte, né? 15. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O que quer dizer isso? Que
Por um entrou o pecado, Adão. Por um entrou a salvação, Cristo. Um ato trouxe condenação, ofensa e pecado. Um só ato, né? A morte de Jesus na cruz trouxe salvação, justiça e perdão. Então é isso que ele está apresentando. Por Adão entrou o pecado. Todos nós fomos contaminados com o pecado. Por isso todos nós morremos. Precisamos de um Salvador. Jesus providenciou essa salvação na cruz. E por ele nós somos totalmente salvos, perdoados, justificados. Não existe mais como aquilo voltar, porque Jesus me libertou. Eu tô livre do pecado. Eu tô salva. Eu tô no reino de Deus. Isso é muito forte. Tu entende? Tu é salvo e é salvo para sempre. A salvação de Jesus é única e é irrevogável, irreversível. Tu é de Deus. Jesus falou, da minha mão ninguém arrebata as minhas ovelhas. Então, entrou o pecado por Adão? Eu posso fazer alguma coisa? Eu não posso, nem tu. O pecado entrou em toda a humanidade, mas em Cristo nós fomos salvos. E também não tem o que fazer. Salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Tu és salvo, tu recebeu a vida eterna, teus pecados foram perdoados, tu estás justificado, porque Cristo fez isso contigo. E aí é muito importante isso, porque tem pessoas que não vivem em paz porque não creem que já estão e que são salvos e justificados. Agora vamos ver se eu vou saber me achar. Foram abundantes sobre muitos? Tá. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, ó, acabei de falar, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Por isso que a gente é o povo mais feliz da terra. Por isso, porque nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça, e nós reinaremos em vida. Nós já estamos reinando. Nós já somos regenerados, nascidos de novo, uma nova criatura, uma nova vida em Cristo. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa confiança, a nossa certeza, a nossa fé, a nossa convicção em Cristo. Jesus pagou tudo, eu não devo nada, nada. 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Paulo explica claramente: a morte entrou por Adão e a salvação, a vida eterna, a justificação por Cristo. Por isso precisamos pregar o evangelho para que as pessoas não morram, para que elas sejam salvas, perdoadas, justificadas, tenham vida eterna. 20. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não importa a quantidade de pecados, o que importa é que Jesus anulou, tornou sem efeito,
desfez, acabou com a escravidão do pecado. Sim, morremos a morte física, mas não mais a espiritual, porque temos vida eterna. Quando Jesus chorou na ressurreição de Lázaro, as pessoas dizem, mas como que ele chorou se ele sabia que ia ressuscitar? Porque a gente viu, né? A gente estudou em João. A morte é o último inimigo a nos deixar. Aquilo ali é a consequência do pecado. E Jesus veio para acabar, para anular a morte espiritual, para ressuscitar, para dar vida nova, vida abundante, vida eterna. E isso é graça de Deus. Ele acaba com a morte espiritual. Nós ainda passamos, né, e passaremos pela morte física, que isso também é herança e consequência do pecado. A morte, o envelhecimento, o adoecimento, isso é o pecado. Mas Jesus, ele nos liberta do poder, do peso e da culpa do pecado. Ele estabelece a vida dele, a vida eterna em nós. Por isso, reinamos em Cristo. O que a gente aprende hoje com esse capítulo? 5 de Romanos, que muito me alegra, me emociona e me dá certeza, né, da importância do estudo da Bíblia, porque tu precisa estudar a Bíblia, tu tem que ter convicção, tu tem que ter a tua mente transformada por tudo isso, por todos esses conceitos teológicos, né? Tudo isso que a gente viu aqui, só em um capítulo. O que a gente aprendeu hoje? Que pela fé nós obtivemos acesso à graça de Deus através de Cristo. Nós estávamos longe, perdidos, inimigos, mortos. E pela fé, através de Cristo, nós obtemos acesso, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus nós não chegamos ao Pai. A graça de Deus é o dom gratuito. A graça de Deus e o dom gratuito foram abundantes pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Então a gente recebe a graça de Deus, o dom gratuito, a vida eterna, a salvação, o perdão, tudo isso que a gente viu através do quê? De Jesus Cristo. Não tem esse nem tem essa, é só um, Jesus Cristo. A justificação transcorre, deriva da graça. É graça de Deus ser perdoado, ser justificado, ter sua dívida paga, ter seus pecados apagados, ter suas vestes limpas. Os que recebem a abundância da graça reinarão em vida. Tu não vai mais ser um morto-vivo, um vivo-morto, um zumbi. Não, tu tá reinando, é vida abundante. Eu vim para que tenhais vida e vida abundante. Tu vai começar a reinar aqui, a vida eterna começa aqui. A graça veio sobre todos os homens por um só ato de justiça. Nós dependemos da graça de Deus, da, vamos dizer assim, transformação da nossa vergonha, da nossa ofensa, da nossa dor em perdão, através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus. E isso é só Deus que concede. Isso não vem de mim. Por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir me salvar. Porque se eu consigo me salvar, se eu consigo fazer alguma coisa, para que Jesus ia morrer? Por que seria necessário Jesus vir em carne e osso? É porque eu não consigo me salvar. Não depende de mim. Eu preciso de um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que a graça reinasse para a vida eterna. Então, se por Adão veio o pecado e a desobediência, por Cristo veio a salvação e a vida eterna.